tem uma rampa. Tem uma rampa para subir. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bacana? Caraca, bicho. Me senti importante. Porque sim não é resposta. Eu já te ensinei isso. Alô, Campus Party, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. Alegria imensa. Estou com duas feras que eu vou apresentar agora. Antes, eu só vou situar um pouco o que vai acontecer. Nós vamos ter 1 hora e uns 10, 15 minutos de perguntas para vocês aí, tudo bom? Pessoal do Open, bem-vindo aí. Muito legal estar aqui com o campuseiro, estar aqui com a galera que vem conhecer a Campus Party. Eu venho na Campus Party desde a primeira que teve aqui no Brasil, então um lugar que eu tenho muito respeito, acho que tem uma contribuição imensurável para o conhecimento, principalmente, né, dessas transformações que a gente vive, e de um jeito que é o melhor, que é ao vivo, com todo mundo aqui. Esse painel, que nós vamos contar com duas figuras muito especiais, vai falar de inteligência artificial, que é o assunto da hora. E como todo assunto da hora, é um assunto que tem muito ruído, tem muita dúvida, tem muito aproveitador também, né? Tem muita gente querendo vender coisas e tal. Então, é tão ótimo poder fazer um painel com duas figuras que estão dentro dessa transformação, cada um do seu jeito, o que é melhor ainda, de uma maneira aberta, de uma maneira livre, poder falar disso, enfim, do jeito que deve ser feito, né, em colaboração. Inteligência artificial é algo que tem pelo menos 70 anos, é algo que surgiu nos anos 50, de uma forma organizada, né? Primeiro encontro de gente para falar de inteligência artificial, no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Vários cientistas se reuniram lá nos anos 50, patrocinados pelo governo americano, gente da indústria, né, falando que esse era um conceito que deveria ser desenvolvido. E eu vou querer saber dos meus queridos especialistas aqui, por que agora é que, né, virou o assunto da vez. O que está acontecendo? Por que esse assunto hoje é tão crucial para todo mundo estar informado, estar conectado nele? Será que nós vamos perder todos os nossos empregos? Né? É isso que o pessoal fala, né? Será que nós vamos perder os lugares? Será que a próxima Campus Party só vai ter robôs caminhando por aqui, né? Aliás, já tem robô desde a primeira Campus Party, né? Então, eu vou encerrar aqui essa abertura com essa provocação, porque, para mim, uma das ciladas da casca de banana mais frequentes que se usa quando se fala de inteligência artificial é imediatamente pensar no robô, né, no humanoide, assim, que a inteligência artificial é um humanoide que aparecerá para nos substituir. Vamos começar? Pessoal, é o seguinte, eu tenho a alegria e a honra de falar para vocês que está aqui entre nós uma engenheira de automação chamada Dani Monteiro. Olha aqui. A Dani é uma especialista nesse assunto, com uma história incrível que eu vou arrancando dela aqui aos poucos. Ela queria ser fisioterapeuta, mas aí não sei o quê, aí encontrou os dados, se apaixonou por uma parte deles e depois por uma grande parte deles, e hoje é uma especialista, não só em banco de dados, mas em como que é possível, né, varrer bancos de dados e dar algum sentido para eles, né? Eu creio que a inteligência artificial, um jeito de resumirmos o conceito, pode ser um pouco esse, assim. É uma ferramenta capaz de
dar conta de traduzir grandes volumes de dados. E aí a tarefa é nossa. Do lado da Dani, com um penteado muito bonito, vocês estão vendo, né? Parecido com ele. Está um veterano, um cara que eu conheço há muito tempo, o Ricardo Capra está aqui, pessoal. Capra. O Capra é uma lenda da IA, uma grande contribuição do Rio Grande do Sul para a cultura digital brasileira e que vai muito além hoje até do Brasil. O Capra é um cara que já trabalhou com empresas de vários cantos do mundo, é alguém que vem falando disso, como eu disse, já faz tempo, né, já vem tratando desse tema dentro aí de várias instituições, corporações, empresas privadas, escolas, enfim, governos. Nós vamos ter a chance de ouvir esses dois aqui hoje. E aí, galera? Tudo bem com você? E aí, Dani, o que você está sentindo de estar aqui nesse palco? Gente, como é bom estar aqui com vocês dois do meu lado, com todo mundo aqui pertinho. É uma daquelas melhores sensações, sabe? Quando dá vontade. E, gente, eu falo muito. Quando eu estou empolgada, então, eu falo mais ainda. Ela fala muito e ela tem vários cursos disponíveis, inclusive, que estão abertos, né? Sim, tem vários cursos. Eu estou com o projeto Primeiros Dados. Daqui a um mês, uma formação inteira de IA. E são cursos, alguns vão estar abertos, alguns estão no LinkedIn Learning, mas só acessar dani.academy, que vocês vão ver bastante coisa bacana para compartilhar. Dani Academy. Capra é Academy também, não é Data... Institute. Fala aí. Institute. Ricardo... É o Instituto. Instituto Capra. E aí, o que você está sentindo de estar aqui nesse palco, Capra? Primeiro, é um prazer estar com vocês, te ver de novo num palco, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava num palco. Pelo menos uns 30 anos. Por aí. Eu estou brincando, mas a gente se conhece há bastante tempo. É por aí. E muito legal estar contigo também, Dani. É um prazer estar contigo aqui. Obrigada. Eu acho que a gente está vivendo uma avalanche, né? E eu acho que esse momento, né, talvez trazer essa conversa, traduzir isso que está acontecendo, precisa ser feito de uma forma mais, não só didática, como emotiva, transferir isso de uma outra linguagem. Porque a linguagem que a gente está tratando disso ainda é técnica. Sim. E eu acho que o mundo precisa ouvir essa conversa de uma outra maneira. Então, para mim, estar dividindo o palco com vocês para ter esse diálogo hoje é sensacional. Beleza. Eu falei aqui no começo sobre cilada, sobre cascas de banana que, quando surge esse assunto, nós temos que observar, porque muitas vezes nós vamos pisar nessa casca de banana, né? Eu queria ouvir de vocês dois, assim, quais são as principais ciladas quando se fala de inteligência artificial na visão de cada um de vocês? A primeira grande cilada é achar que a IA resolve tudo e substitui todas as pessoas. Esses dois pontos já vão te induzir ao erro. Eu colocaria primeiro a lógica desse idioma, porque parece que isso é para algumas pessoas do mundo e não para todas. E eu acho que a cilada é a gente entender que isso é uma coisa de programadores, ou de pessoas técnicas, ou pessoas de software, ou que estejam num cluster separado do resto do mundo. Quando, na verdade, a IA ela vem exatamente pelo outro lado. Ela parte do problema que alguém precisa resolver através de perguntas para tecnologia, para dados. Mas eu acho que a gente está caindo na cilada de deixar esta conversa ser técnica. Tá. O que eu percebo na característica da IA, todo mundo já entendeu e experimentou, é a transformação exponencial. Exponencial é essa palavra que muitas vezes fica só lá naqueles cursos de matemática, engenharia e tal. Qual a importância de você entender
a potência da transformação que nós estamos vivendo. E eu queria que vocês dessem uma ideia assim, de qual é o tamanho da mudança exponencial que está no horizonte próximo, que nós já estamos vivendo. É engraçado que a IA ela ainda não chegou no topo da sua mudança. Ela está muito próxima de algumas pessoas, mas, principalmente no caso do Brasil, que é um país pobre, que é um país continental, a IA não chegou nos extremos do nosso país. Não chegou porque tem lugares que nem internet tem. Então, imagina ter IA nesses lugares. E é muito complicado também, porque quem está nos grandes centros acha que é uma coisa trivial. Ah, então eu vou usar aqui o ChatGPT, vou usar outro... Não, não é trivial. Não chegou em muitos lugares ainda, e ainda vai demorar um pouco para chegar em todos esses lugares, e até chegar nesses lugares, ser utilizada de uma forma responsável e de uma forma econômica. Porque o que também parece ser muito barato em alguns lugares, não é em outros. Então, a gente tem aí estamos ainda eu diria que estamos subindo na curva para o uso da IA chegar mais longe. E, nesse momento, começam a surgir também alguns impactos na nossa sociedade, porque estamos trabalhando com IA, é legal. Quem são as pessoas que trabalham com IA? Quem são as pessoas que estão desenvolvendo algoritmos? Quem são as pessoas que estão utilizando a IA? Quem são as pessoas que testam a IA para dizer, olha, estamos chegando num nível de maturidade? Nós estamos ainda naquele momento da empolgação. E esse momento da empolgação, ele tende a ser um pouco mais técnico e muito menos social e emocional. E é onde a gente tende a falhar de uma forma muito séria, aumentando as desigualdades e não criando artefatos que sejam reais, que realmente sirvam para algum benefício corporativo, social e educacional. Eu vou para o mercado de trabalho, que eu acho que tem uma visão de desdobramento disso que a Dani trouxe para a gente. Sabe o que faz um engenheiro de prompt? O que é? Tu sabe o que é um engenheiro de prompt? Ele é um perguntador. Ele é um perguntador. Ele pensa em como fazer perguntas. Ele conversa com dados. Ele dialoga com dados numa linguagem própria. Ele encontrou uma maneira de conversar com os dados através de um canal, que é a tecnologia, obviamente. Por que eu estou trazendo esse termo? Porque ela é uma profissão nova. Se a gente perguntar para uma grande parte da população, ninguém vai saber o que faz o engenheiro de prompt. Vai perguntar, inclusive, o que é um prompt, que é onde tu insere o texto lá, né? Simplificando aqui na nossa linguagem. E essa é uma das demandas principais dentro das empresas, de maneira geral, contratantes agora. Sim. Uma das vagas mais ativas, seja nas áreas de negócio ou de analytics, dados, tecnologia, é o engenheiro de prompt, a engenheira de prompt, alguém com a capacidade de se relacionar com a inteligência artificial em forma de texto, diálogo, que isso é gerado. Isso demonstra um pouco do tamanho para a gente, porque uma profissão que não existia há 2 anos atrás, hoje, vocês procurarem, saindo daqui, oportunidades de trabalho como engenheiros de prompts, vocês vão encontrar uma série de oportunidades disponíveis nos mais diferentes tipos de empresa, especialmente em empresas grandes, que estão procurando essas pessoas que se relacionem com máquinas. E por que essa mudança é tão grande, né? Porque, na prática, não tem nenhum curso formal, né, tradicional, faculdade, na escola tradicional, que a gente vai encontrar uma formação em engenheiro de prompt.
Nem cursos técnicos. A gente vai achar isso em informações pontuais na internet, YouTube. Não existe escola de engenheiro de prompt. Ainda não. Ainda não existe. Existem formadores de engenheiros de prompt. Existe algum engenheiro ou engenheira de prompt na plateia? Olha ali. Olha aí, olha a oportunidade. Quem aqui quer ser engenheiro de prompt? Levanta a mão. Como assim, gente? Não, agora vamos falar sério. Alô, Campus Party. Quem quer trabalhar... Uma coisa assim interessante é que o prompt, quando eu lembrei que quando eu era criança, eu vivia levando bronca porque eu era curiosa. Então eu queria saber, por que eu aperto o botão e a luz acende? Como que eu falo no telefone e outra pessoa longe consegue me ouvir? Eu era criança, o meu apelido era Por quê? Porque eu era a pessoa mais curiosa da Terra. Olha o perigo, ó. E aí, a curiosidade era um problema. Quando você trabalha com tecnologia, a curiosidade é seu maior trunfo. Porque você nunca vai entender toda a especificação corretamente, então você precisa perguntar. E quando você trabalha com inteligência artificial, você precisa interagir com a inteligência artificial. E uma das maneiras de interagir com ela é através do prompt. É através das perguntas que você faz, esperando um processamento de dados. E aí, tipo, quem aqui quer trabalhar com IA? Quem aqui quer trabalhar com IA? Mas vocês não querem trabalhar com engenharia de prompt? É tão bonitinho. É tão bonitinho. Eu acho que até o final da conversa vai ter muita gente. E, para mim, isso que o Capra colocou aqui na roda é crucial, porque prompt é uma palavra que a gente pode traduzir por pergunta. Olha que interessante, né? E pergunta é algo que sempre me interessou muito, principalmente pessoas que não respondem as perguntas, né? Que não querem responder as perguntas, como você estava falando que aconteceu lá na sua infância, né? Por que quando eu aperto aqui a luz acende? O pessoal falava o quê? Pergunta para o seu pai. Pergunta para o seu pai. Aí você vai perguntar para o pai, aí você enche o saco do pai, e o pai termina falando, porque sim. Não é isso que acontecia, não? Então, diante do gigantesco volumes de informações que nós temos hoje, saber fazer a pergunta, afiar a pontaria da pergunta, é crucial. Como afiar a pontaria da pergunta? Me respondam. Como saber que pergunta eu devo fazer quando a máquina, teoricamente, é capaz de responder qualquer pergunta? Isso é legal, porque eu acho que todo mundo sempre viveu naquela história de eu não posso errar. Mas fazer a pergunta certa implica em tentar de novo, tentar com outras palavras, avaliar o resultado e sempre lembrar que a IA ela não é perfeita, porque os meus dados nunca vão ser perfeitos. Se os dados não são perfeitos, eu corro o risco de ter alguma resposta que não é o que eu espero. Por que os dados não são perfeitos? Essa é uma coisa muito triste na realidade, porque os nossos dados refletem os nossos preconceitos. Meu Deus do céu, quem colocou os dados fomos nós que colocamos. Exatamente. Os humanos. Nós criamos dados refletindo tudo o que a sociedade pensa, tudo o que a sociedade acredita. Então, nós temos aí muitos dados com vieses, e esses vieses são, eu diria que eles crescem de forma exponencial quando eles são utilizados dentro da IA. E o que é viés? Vieses são aqueles preconceitos, aqueles pontos de vista que, poxa, você pode dizer que não tem, mas eles estão lá. E é por isso... De que maneira? Porque quando você falou das imperfeições que já existem, que já estão instaladas nessa fase de empolgação, eu me lembrei que muitas pessoas negras, no reconhecimento facial,
começaram a encontrar problema. Por que que começaram a encontrar problema? Primeiro, porque a quantidade de dados de pessoas negras é muito inferior. Se nós formos pensar em toda a história da geração de dados, esses dados normalmente se referem a pessoas brancas, a pessoas que sempre tiveram acesso à tecnologia. Pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Indígenas. Indígenas. São normalmente pessoas que não estão corretamente representadas nos dados. E se você me perguntar, mas é só um campo ali, raça, por exemplo, não. A combinação normalmente das informações leva a conclusões que não são corretas. Por exemplo, tenho 2 vagas, uma técnica e uma de enfermagem. Para a mulher, eu direciono a vaga de enfermagem. Não, mas por que a mulher não pode ser uma engenheira? Porque a combinação dos meus dados tem um viés que está direcionando incorretamente aquela pessoa. Eu tenho um atributo que faz o meu algoritmo tomar outra decisão. E essa decisão normalmente, quer dizer, sempre vai ser ruim para algum grupo social. E isso tem a ver com quem escreveu o código, né? Geralmente, principalmente nesse início que nós estamos vivendo, daí a importância desse assunto ser totalmente democratizado, né? Nesse início que nós estamos vivendo. Eu falei lá no Dartmouth College, por exemplo, eram homens brancos norte-americanos que se reuniram nesse primeiro núcleo da criação da IA. Então, isso acaba gerando... É interessante falar disso, porque não tem nenhum dedo apontado para quem é melhor ou que é pior, mas, por uma razão histórica, quem cria esses códigos tem um viés que não é amplo o suficiente, por exemplo, para a diversidade brasileira. Exato. O viés, ele está nos dados, e ele está também no código que cria a inteligência artificial. E é aí que começa a ser importante você olhar dentro da campus e ver, cadê pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, porque eu preciso de mais pontos de vista. Isso não é aquela história assim de tipo, eu sou legal e quero trazer mais gente para a minha empresa para dizer que eu sou legal. Não, isso é dinheiro. Isso é dinheiro porque quanto mais gente, mais pontos de vista, melhores os meus produtos, menos a chance de errar com a minha IA. E aí eu começo a fazer perguntas melhores, perguntas mais inclusivas e começo a ter uma IA mais perto das pessoas. Que gera melhor resultado, inclusive. Sim. Capra, conta um pouco sobre essa mão na massa dos códigos e a sua visão de viés e como que podemos lidar com isso. Eu acho que eu até ia pegar a palavra aqui, porque tem um ponto importante, e a Dani até quase te interrompeu quando estava falando, que ela disse, tu falou, é no código, e ela ia te interromper porque deixou de ser apenas no código. Por muito tempo, o atributo dependia do programador inserir isso em forma de código. O que muda? O que muda é que com a chegada da inteligência artificial, isso passa a ser também vindo de uma regra. Por exemplo, eu posso determinar uma regra a partir de uma instrução que eu dou para a inteligência artificial. Isso é o suficiente. Eu não preciso mais saber programar para criar um viés numa base de dados. Se eu sou uma empresa que tem um processo de seleção de profissionais, como a Dani até usou o exemplo aqui, e na minha regra eu determino um atributo de contratar profissionais com o mesmo perfil do que eu já tenho dentro da empresa, eu não preciso saber programar para determinar esse atributo. Então, isso é o suficiente para eu criar um viés. Se eu tenho hoje mais pessoas brancas dentro da minha empresa sendo contratadas, vão ser contratadas mais pessoas brancas, porque essa é a regra que eu, de alguma forma, determinei, ou historicamente foi constituído, e eu não trago a diversidade para esses dados. Mas eu acho que o principal aqui não depende do código, depende do prompt. E eu vou voltar no prompt, porque
tem a ver com aquilo que com a primeira pergunta que tu fez para a Dani aqui, que é sobre afiar perguntas. Tá. Eu vou trazer um exemplo para cá que eu acho que é legal. Eu tenho um aluno, tá, que ele é muito curioso, ele foi estudar filosofia. E ele se impressionou muito com Platão, Sócrates, e ele ficou lendo o que tinha de literatura sobre isso, os livros escritos por Platão, sobre Sócrates, dialogando. Mas ele conversou com 1, 2, 3 professores e ele ouvia versões diferentes dos mesmos diálogos. Sim. E aquilo ele achou meio estranho, porque ele disse, não, mas é a mesma parte do diálogo, mas cada professor que eu falei, alguém que estudou aquilo, um especialista, me deu uma versão diferente do mesmo diálogo. O que ele resolveu fazer? Ele disse, eu vou treinar a minha própria inteligência artificial para eu conversar direto com Sócrates. E ele fez isso, tá? Ele pegou uma base de uma inteligência artificial generativa, copiou os livros, subiu, fez o upload dos livros de Platão. Já existiam, antigos. Né, de Platão. E aí subiu numa tradução X lá, né? Que ele pegou, subiu elas. E a partir do momento que ele fez o upload disso, ele passou a fazer as perguntas e dialogar, não mais com o intermediário na conversa, e sim diretamente com as perguntas de Sócrates, ou seja, ele fala para mim que ele está conversando com Sócrates. Sim. Eu disse, cara, eu estou te trazendo uma abordagem, mas antes de trazer essa abordagem, eu conversei com Sócrates. Eu trouxe isso pela questão dos vieses, né, Taz e Dani, porque eu acho que, às vezes, a gente vai ter que procurar o dado na origem. Sim. Eu vou ter que ir lá na origem dos dados para entender a verdadeira forma que aquilo foi colocada e onde tem vieses na tradução, na fonte. Na origem mesmo. A fonte, e vou ter que fazer minha interpretação e tratar aquilo. Então, acho que o momento que a gente está vivendo é exatamente esse de democratizar a conversa com os dados. A ponto de que, por enquanto, a gente está falando do engenheiro de prompt, tá? Mas isso vai acontecer em forma de diálogo. Eu não vou precisar digitar. Já saiu versões, inclusive, disso, né? Sim. Eu vou dialogar. Eu vou fazer perguntas e vou ter inteligência artificial, dados por trás da inteligência artificial me respondendo. E aí vai cair exatamente disso que a Dani estava comentando, do viés algorítmico, onde começa a ter opiniões formadas já nos dados que eu estou consumindo. Muito legal. Eu ando muito animado com essa possibilidade de olhar para as perguntas como um valor da nossa era, porque aí nós vamos entender que existe a possibilidade, eu não estou falando aqui de um otimismo boboca, mas existe a possibilidade de finalmente, por exemplo, o professor ser a pessoa central na educação. Porque o professor é o perguntador, é o provocador, né? Dentro da sala de aula, dentro de uma escola, dentro de uma instituição como a Campus Party, né? Dos líderes, né? Que comandam os conteúdos que trafegam num lugar como esse. Então, será que finalmente a gente pode dizer se a pergunta ganha um valor tão importante? Será que finalmente a gente pode dizer que existe uma possibilidade de líderes, de pessoas comuns, pessoas que têm acesso a uma tecnologia que é altamente sofisticada, muito cara, né? Eu quero que a gente fale também disso, né? O quanto que uma tecnologia que custa tanto também não pode provocar aumentar a desigualdade que nós já vivemos, ou aumentar a dificuldade com a energia, né? Porque cada busca que você faz no ChatGPT, salvo engano, é coisa de 17 vezes mais a energia que você gasta numa busca mais simples, né? Como lidar com essas tretas todas aí que algo tão valioso nos traz? A gente tem vários desafios aí. O primeiro, a educação ela vai ter que mudar. Porque a nova geração, é engraçado que eu lembro quando eu peguei um celular na mão, mas a nova geração ela já nasce sendo filmada e ela já nasce gerando dados sobre ela, sobre a rotina dela, sobre o que ela gosta ou o que ela faz. Esses dados, de alguma forma, vão gerar valor, ou para ela, ou para uma empresa, ou para a sociedade como um todo. Então, as escolas vão precisar mudar, porque essa geração ela já sabe como buscar, ela já sabe
como ter as respostas prontas e o melhor. A educação, como ela está, os alunos conseguem se antecipar aos professores. Então, eu vejo uma IA trazendo mais tempo para os professores para que eles consigam lidar com essa geração de questionadores. Eles não sabem só fazer perguntas muito boas para a IA, eles sabem fazer perguntas muito boas para todo mundo que está em volta, para as pessoas que estão em volta. E a gente vai precisar lidar com isso para que eles aprendam ética, para que eles aprendam a lidar com o tempo, para que eles aprendam a seguir padrões sociais, para ter uma carreira, para fazer boas escolhas sem afetar ninguém. Por outro lado, nós também temos uma geração que está acostumada com a tecnologia. Então, está acostumada a gastar mais energia, que está mais acostumada a ter sempre ou quase sempre internet, que está acostumada a fazer buscas muito rápidas, que se comunica de uma forma totalmente diferente do que era há 30 anos atrás, do que era 2 anos atrás. Então, com essa geração também precisam vir os desafios de como vamos cuidar do planeta se você consome muito mais energia do que era preciso antes. Como que nós vamos balancear? Você não precisa de inteligência artificial para tudo. Então, quando você usa ou quando você não usa, para que você consiga equilibrar. Agora, com as clouds, é possível contratar serviços. Então, na hora de contratar a sua cloud, quanto que ela está gastando? Porque ela pode ser a mais barata, mas está consumindo muito. Então, provavelmente, essa não te interessa. Porque, além de utilizar, você quer economizar para o planeta também. Então, essa geração ela é muito legal, porque ela tem que trazer com ela questões que eu acho que nunca existiram, ou pelo menos não eram tão populares. Quando usar, por que usar, qual eu estou usando e por que eu estou usando, e quanto eu vou pagar. E vejam que o quanto eu vou pagar é o último, porque outros aspectos interessam muito. E a gente tem aí o desafio de formar essa geração. Então, não acredito que seja tão fácil, mais difícil do que treinar um Beagle. E olha que eu tenho um Beagle e ela é teimosa para caramba. Mas é uma coisa que a gente precisa insistir e está na mão de todo mundo. Perfeito. E, gente, crianças não são igual cachorros, são parecidos. Essa do Beagle aqui, agora ela nos deu uma responsabilidade importante da gente ser melhor que um Beagle. Mas tem uma coisa que a gente sempre cai, todos nós, que eu vou passar mais uma casca de banana para o Capra, que é essa capacidade incrível dessa geração e de todos nós, né, de fazer buscas, etc. e tal, nos deixou com uma tarefa gigantesca, que é separar o que presta do que não presta, de tudo isso que você puxou, não é verdade? E aí, Capra, como é que se resolve isso? Eu acho que tu começou a pergunta sobre o professor. E aqui está um pedaço da resposta dessa tua questão. Por que o professor, na história, é alguém tão poderoso ou alguém tão marcante na história? Porque ele é alguém que tem mais conhecimento que a gente e transfere parte desse conhecimento para a gente. Qual o problema do professor nesse momento que a gente está vivendo? Ele não tem mais conhecimento do que toda a internet. Conhecimento ou informação? Perfeito. Ele não tem mais informação que toda a internet e nem mais conhecimento que toda a internet. Porque, obviamente, a quantidade de informação, conhecimento, dados, sabedoria que tem distribuída por tudo que a gente tem de dados no mundo, ela é superior historicamente, capacidade de processamento, energia para processar tudo isso, absurdamente maior que qualquer ser humano vivo na Terra. Atualmente, pelo menos, né?
Por que eu estou indo puxando a origem da pergunta aqui, tá? Porque o professor ele tinha esse papel. Ele fazia uma curadoria do que era adequado ou não adequado, bom ou ruim, certo ou errado, o que muitas vezes criou vieses na nossa formação histórica. Agora, a gente tem uma possibilidade de perguntar para o professor e além do professor. E eu vou dar um exemplo disso. Eu tenho 2 filhas, tá? Uma de 4 anos e uma de 24. Eu faço Ótima filhos distância, de boa. 20 e 20 anos eu faço aproximadamente filhas. É. Filhas, né, mulheres. E a minha filha mais velha me fez uma pergunta outro dia. Ela é de uma outra área, da área de saúde e tal. E ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela me perguntou, pai, o que é Big Data? Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque, poxa, É comigo mesmo. deixa comigo, né? Aí eu comecei a explicar para ela o que era Big Data e ela estava sentada na minha frente e ela, enquanto eu comecei a explicar, começou a navegar no smartphone dela. E aí eu perguntei para ela, Duda, o nome dela é Eduarda, o que tu está fazendo? Daí ela, eu tô... Aí eu não acredito que tu está checando o que eu te falei. E aí ela me deu uma resposta muito interessante. Ela me disse que eu não estou checando. Se eu tenho todas as versões disponíveis do mundo, a um nível de informação que eu possa consultar e navegar num fluxo tão rápido, pai, por que eu vou ficar só com a tua versão do mundo? Isso não é uma afronta. Não. É o quê? Isso é uma capacidade crítica, um pensamento crítico ativo a ponto de fazer perguntas, não a me confrontar, a confrontar a história. Confrontar se isso é verdade ou não é verdade. Claro. O quanto disso que eu aprendi que não tinha um viés quando eu aprendi. Então, eu acho que a gente tem uma coisa muito poderosa na mão e a capacidade de discernir o certo ou errado também está nas nossas mãos. Então, talvez essa habilidade precisa ser melhor ensinada, porque a gente fala muito agora, a onda de falar dentro das empresas é sobre ética dentro dos ambientes corporativos por causa da inteligência artificial. Minha pergunta é, antes da inteligência artificial não precisava existir ética nas empresas? Eu estou fazendo essa provocação porque ele é um tema que só surgiu a partir da inteligência artificial. Estou falando em escala, obviamente, tinha lugares que se falava, mas em escala, né? Sim. E eu acho que a gente tem essa possibilidade hoje, através da inteligência artificial e junto da inteligência artificial, de questionar, inclusive, o papel dela. Sim. E aí eu só quero fazer um link, tá? Acho que eu acho importante, porque a gente está dentro de um painel aqui, né? Que ele é curto, a gente tem pouco tempo, mas a gente está fazendo, dentro da campus, o Fórum Internacional do Marco Regulatório da Inteligência Artificial. E a gente criou um espaço aqui, a Sala do Futuro da IA. Onde é? Lá na entrada. Lá na entradinha tem a Sala do Futuro da IA, que a gente rodou uma série de workshops e dinâmicas para que a sociedade civil discuta os pontos mais importantes, na nossa opinião, nós como população, sociedade, que deveriam fazer parte de uma lei. Porque quem compõe as leis? Quem é que está discutindo essa lei que está agora sobre inteligência artificial? Quem botou os itens? Meia dúzia de especialistas, mas, obviamente, os governantes que estão lá. Nada contra ser feito disso, mas a nossa opinião, o que eu penso, o que vocês pensam, a gente tinha que ter uma maneira de participar disso. Então, qualquer pessoa que está na campus pode aparecer lá? A gente tem 2 mecanismos dentro desse fórum, tá? Um deles é o que está acontecendo, que são os workshops, e o outro é uma consulta popular que está sendo feita, porque o Capra Institute está conduzindo os workshops, mas a gente tem a ITS, do Ronaldo Lemos, um amigo nosso em comum aqui, que está fazendo uma consulta popular. Então, é um link, tu entra lá, o que é a inteligência artificial que a gente quer para a gente, nesse link a gente encontra lá exatamente isso, tá? Um local onde a gente pode opinar, deixar nossas versões e o que nos incomoda, o que nos afeta. Então, acho que é importante a gente estar participando desse debate ativamente. E durante esse debate a gente está ativo, porque eu acho que a gente está tendo uma oportunidade agora de discutir isso. Se a gente deixar isso passar, né, Dani, talvez alguém vai definir pela gente. Sim. Eu vou reforçar esse convite que o Capra está fazendo,
porque eu participei do Marco Civil da Internet lá atrás, que o Marco Civil da Internet brasileira é considerado um modelo no mundo, né, de uma sociedade que soube se reunir e conversar antes e fazer um marco que garantisse. E vejam que mesmo com o marco, a dificuldade que nós temos hoje de lidar com transparência, com viés, com tudo isso que nós falamos aqui. A inteligência artificial é um assunto que, felizmente, está surgindo antes e junto, né, com essa popularização dela, mas já é um assunto no Congresso, já tem uma lei que foi tentada ser aprovada agora, há pouco tempo, que a sociedade, a meu ver, não participou desse debate com a intensidade merecida. Tem várias visões de pessoas que eu respeito, que acham que essa lei tem que ser aprovada imediatamente, e tem outras que acham que nós temos que debater mais. Eu estou mais nesse outro time, porque vai demorar mesmo essa aprovação, porque é uma briga. Vocês podem imaginar o tamanho de interesses envolvidos, comerciais e de lobbies nessa conversa, mas a palavra principal, na minha visão, é transparência. Que tudo seja debatido com muita transparência. Então, eu reforço o convite do Capra para vocês conhecerem o espaço. É uma espécie de um hackathon, fica aberto lá, não é isso? O tempo todo, para as pessoas poderem conhecer e deixar a sua contribuição, e tem os workshops, é isso? Mas eu quero deixar o convite específico da consulta popular. Por favor. Porque eu acho que ela ajuda. É bem fácil, tá? Assim como eu vou dizer para vocês, tá? O que queremos da IA? O que queremos da IA.com.br. .com.br. E lá vocês podem deixar essa consulta, deixar a opinião de vocês, isso participa. E quem quiser, obviamente, conhecer o espaço da Sala de Futuro da Inteligência Artificial, fica aqui na entrada, e lá tem também gente para dar informação. Tá, gente? Muito bem. É o seguinte, eu estou percebendo que nós estamos caminhando perigosamente aqui para um momento de irmos para as conclusões e da participação de vocês. Eu vou fazer uma última provocação aqui para eles e vou abrir para as perguntas. E por conta da minha emoção e da minha inabilidade aqui nesse palco, eu esqueci de falar uma coisa que está na minha cara, que é a editora Planeta fez a gentileza de colocar ali atrás um quiosquezinho com esse livro, Hackeando Sua Carreira, que é um livro que eu acabei de lançar. Estou muito feliz de colocar esse bebê na praça. Tem aí a minha pitada sobre IA, sobre viés, sobre vários dos assuntos que nós estamos conversando aqui, que eu já estou indo embora muito mais enriquecido do que eu cheguei. E depois do papo, eu vou sentar ali e vai ter uma sessão de autógrafos, bem ali onde tem aquele banner bonito ali da Campus Party 16, tá certo? Vai ser uma alegria encontrar vocês ali em carne e osso. Mas olha aqui, para fechar, talvez assim, eu acho que é o maior temor, né, que existe em relação a esse conceito, a essa tecnologia. O que acontece quando as IAs começam a conversar entre si? Né? Quando as máquinas começam, inclusive, a criar coisas que não estavam previstas nos códigos que foram desenvolvidos para que elas existissem, e muitos falam, enfim, desse ponto onde elas podem assumir papéis ou podem cometer desvios, erros, enfim, provocar confusão que não estavam previstos no algoritmo, doutora Dani. E aí? Isso é legal. Parece aquela coisa meio Exterminador do Futuro, das máquinas tomando controle e tal. Mas, tecnicamente, a IA sempre vai fazer isso. Ela vai fazer algo para o qual ela não foi programada. Tomando como base os dados, ela vai gerar mais dados, fazer predições, tomar decisões. Esse tipo de IA, no melhor estilo Exterminador do Futuro, elas são as IAs gerais.
uma IA que serve para fazer qualquer coisa. Então, ela consegue identificar um copo e consegue detectar uma fraude, porque ela é uma IA geral. Esse conceito de IA geral, embora ele esteja sendo estudado há muito tempo, tem alguns pesquisadores que falam que estamos perto da IA geral, nós ainda precisamos de muita máquina, de muitos dados, de muitos bons dados para que ela seja capaz de fazer tudo de maneira perfeita. Então, é um pouco longe da realidade que nós temos agora. A tendência é termos IAs específicas, IAs muito boas para escrever textos, IA para identificar imagens, para gerar vídeos. Essas IAs maravilhosas e que tomam o controle sobre uma sociedade totalmente que já é maluca como a nossa, elas ainda demoram um pouco até para existir, porque nós não temos nenhuma base legal para que elas existam. Quem depende o meu direito ou o direito da máquina? Como que eu garanto que essa máquina consegue tomar alguma decisão com empatia, olhando para outra pessoa, não como um ser que está ali no meio do caminho, mas como uma pessoa que tem uma família e que merece ser respeitada? Essas decisões, elas ainda vão sair muito do nosso campo de tecnologia e entrar no campo da filosofia, no campo da psicologia, no campo do direito, para garantir que não vire um verdadeiro caos de máquinas aprendendo coisas que elas nem foram previstas ainda, porque o nosso dia a dia ainda é imprevisível. Então, nós vamos precisar ser humanos por muito tempo, até que nós estejamos preparados para treinar essas máquinas que serão auxiliares dos humanos, não nada super-humano para substituir a gente. É bom, gente, vamos ter mais tempo. Eu gostei dessa perspectiva, que nós vamos ser obrigados a sermos humanos por mais tempo. E a palavra humano, é bom lembrar, que vem de humus, que é terra, né? Nós somos feitos de terra, né, gente? De partículas, de poeira, né? Dizem até que poeira das estrelas. E aí, Capra, as máquinas vão... Em que momento que nós estamos dessa novela das máquinas tomarem a frente? Eu gosto muito da versão de que elas vão complementar, ser assistentes, vão nos ajudar, vão complementar. A gente desliga uma máquina todos os dias para dormir, bota ao lado da nossa cama. Quando a gente desliga, uma parte de armazenamento do nosso cérebro desliga. A gente não lembra das coisas que estão aqui, não lembra dos números de telefone. Então, a gente já tem uma máquina junto que a gente não carrega dentro do corpo, só porque não tem como carregar a bateria. Senão estava embutido no corpo. Então, esse complemento máquina também vem agora para a fase da cognição. Ou seja, vai nos ajudar a criar, a construir, a pensar, a desenvolver ideias junto com uma capacidade de processamento matemático que a gente não teria individualmente. Então, tem esse potencial. Mas, assim como o humano, as máquinas também alucinam. Sim. Tudo vai depender de que dados ou história ela tiver dentro dela. Assim como a gente tem humanos que escolhem caminhos que não são bons, vão ter máquinas que vão ter históricos de dados que não são bons e vão se tornar máquinas ruins. A única diferença, ou a grande diferença, é que antes o potencial para o bem e para o mal agora é em alta performance, muito rápido, em alta velocidade, grande volume. Né? Então, acho que essa é a grande diferença. O ponto que a gente está isso é de aceleração, porque não vai diminuir, a gente não deve esperar uma regulação do governo que vai barrar. Não vai barrar, pode desviar, mas a aceleração vai continuar. É inevitável, ela é uma evolução do que a gente viveu até agora com o digital, internet e dados. Ela não é uma revolução. A revolução já aconteceu quando a gente passou a lidar com tecnologia. Agora é uma evolução. Então, agora a gente está na fase de aceleração e a gente tem que
se adaptar em um veículo, em algo em alta velocidade. É esse momento que a gente está vivendo. Legal. O momento que a gente está vivendo agora aqui é de perguntas e respostas. Eu peço que levante a mão, nós temos um microfone, já temos uma aqui. Cadê a galera dos microfones, por favor, da Campus? Está aqui o pessoal dos microfones? Tá, né? Beleza, então nós já temos uma aqui, já tem outra aqui, tem outra ali no Open, beleza. Por favor. Marcelo, Espera aí, não entrou o seu som. Eu vou pedir que vocês falem o nome e a pergunta, por favor. Brenda. Opa, vai. Pode levantar, que todo mundo vai te ver. Boa. Marcelo, como você enxerga o seu papel em meio a diferentes gerações diante da rápida evolução tecnológica e como essa evolução mudou sua relação com a tecnologia, especialmente na publicação do seu livro em meio a uma era dominada por ChatGPT? Meu Deus, hein? Olha, eu sou comentarista no Jornal da Cultura. E me fazem, às vezes, essa pergunta, quando eu estou lá no jornal, né? Quem me faz a pergunta é a Karen Bravo, que é a apresentadora, né? Marcelo, você acha que um jornal, como você perguntou, como um livro, né? Deveria constar assim, foi usado o ChatGPT para escrever esse livro? E eu vou te responder da mesma maneira que eu respondo para a Karen. Eu falo, Karen, eu usei o ChatGPT para vir aqui comentar esse jornal. Então, esse jornal está sendo comentado com recursos da inteligência artificial. Eu acho que é bom entendermos com transparência que isso, aliás, os dois meus convidados falaram disso, né? Nós já estamos usando a inteligência artificial. O que é importante é usar com transparência, com ética, como apontou a Dani, você não ficar usando conteúdo alheio como se fosse seu, e você ter consciência que se você joga o seu conteúdo dentro de um caldo, ele vai ser parte daquele caldo, né? Essa consciência aí que todos nós precisamos ter, que toda vez que você faz um post, no Instagram, no Google, no Twitter, seja lá onde for, aquele conteúdo não é mais seu. Aquele conteúdo é propriedade de uma nuvem que já está no mundão, né? Já é parte de um caldo que vai ser utilizado, na minha visão, quando eu publico um livro, para fazer o que me interessa, compartilhar um pouco do que eu conheço, para eu poder aprender com as pessoas que vão ler o livro. Tá certo? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Silvia Coelho. Oi, Dani. Oi, Marcelo. Como é que se prepara para as novas carreiras, né? A IA vai eliminar alguns empregos e vão surgir outros. Como é que se prepara para esse novo mercado de trabalho? Eu estou falando tanto para jovens como pessoas não tão jovens, maduras e maravilhosas que nem eu. Mas como é que se prepara para esse novo mercado? Boa. Essa é ótima. A gente precisa democratizar o conhecimento. A ideia de que se eu aprendi um algoritmo, ele vai ficar comigo? Não, ele está no GitHub para todo mundo ver e entender aquilo que eu estou fazendo. Uma das partes que é intrínseca da IA é a transparência e a explicabilidade. Então, se eu criei alguma coisa, isso tem que ser disponível, tem que ser fácil das pessoas entenderem. Para colocar mais gente, para mudar a carreira, tanto de pessoas mais jovens, quanto de pessoas 40 a mais, a gente precisa lembrar que a IA não é fácil, que a tecnologia em si não é fácil, e ter essa paciência de explicar desde o começo, explicar de várias formas, e usar a própria IA para fazer com que tudo isso fique claro, fique simples para as pessoas que estão chegando. E outra coisa que é legal, a IA dá a possibilidade de a gente usar todo o conhecimento de tudo que a gente já fez. Então, a Sil é engenheira. Poxa, todo o conhecimento de engenharia que ela tem
pode ser utilizado junto com a IA para os seus próximos projetos e vai funcionar super bem. Então, a gente tem que abraçar mais o nosso passado para que o nosso futuro seja cada vez mais tranquilo. Porque não é para todo mundo entender a tecnologia, entender as nuances da tecnologia, não. Mas entender os pilares da tecnologia tem que ser para todo mundo, para a gente conseguir ter carreiras cada vez mais brilhantes. Capra. Eu só vou, Dani foi, super respondeu, só vou complementar dizendo para vivenciar. Vivencia a possibilidade que a gente tem de experimentar, testar, exercitar isso na prática. Quem de vocês usa o ChatGPT aqui? Levanta a mão, por favor. De verdade, hein? Ixi, Muito bem. Incrível. Todos esses que levantaram a mão aqui conosco, que são praticamente todos, estão vivenciando esse processo de aprendizado. E eu acho que a maneira de se preparar para isso que a gente está vendo, essa transformação, é convidar as pessoas a participarem, obviamente com olhar crítico, com um olhar, o poder do questionamento para aquilo que está sendo usado, a qualidade dos dados, será que isso é verdade ou não, tem outra forma de consultar, mas eu acho que é isso. Por muito tempo a gente aprendeu faculdade, eu tinha que ir até o final para ter uma formação, para poder experimentar se era o que eu gostaria de trabalhar. O que a gente está vivendo agora é, eu posso testar, experimentar muito rapidamente essa tecnologia e trabalhar com ela, quem sabe, muito rápido. Hoje a gente tem essa possibilidade. Então, vivencia isto nessa nova carreira, nessa nova profissão que está sendo gerada. Olha só, eu passei os últimos 2 anos mergulhado nesse assunto de carreira, né? E o meu resumo é o seguinte, não é sobre perder o emprego, mas é sobre perder o controle da rotina, mudar a rotina. Todas as organizações vão ter que desenhar novas rotinas de trabalho, porque essa ferramenta, ela ajuda rotinas que levavam muito tempo a serem feitas num tempo mais curto. O que não quer dizer que você trabalha menos e vai para casa, não é isso. Você tem que pensar em desenhar carreiras, quem é líder, né? Desenhar caminhos, fluxos dentro das organizações, porque essa ferramenta permite, ela é fantástica, ela permite, se bem usada, com os prompts, com tudo que a gente falou aqui, ela permite avanços que antes levavam muito tempo. E o resumo que eu consegui botar ali no livrinho é que quem está preocupado em perder o seu trabalho para um robô é só não trabalhar como um robô. Porque quem tem um trabalho automatizado, que faz sempre do mesmo jeito, copy-paste, tudo igualzinho, ela vai fazer muito mais rápido e mais barato. Agora, quem é criativo, quem tem uma postura crítica, quem faz perguntas que não foram feitas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, para resolver problema, talvez é a era mais importante de oportunidades para essa pessoa. Tá certo? Cadê? Cadê o microfone? Quem tem um microfone aqui, por favor? Victoria Zeta. Taz, já que o foco do tema é a regulamentação mais perto da boca. IA, na sua opinião, trazer vozes de pessoas que já faleceram é uma boa opção? Principalmente para manter um quadro de programa ou personagem? Ou acredita sempre que as novas mudanças de pessoas humanas é essencial para honrar e prosseguir o legado dela, já que você é um exemplo disso? Vocês entenderam a pergunta dela, pessoal? Eu que não ouvi, então, acho que o retorno está ruim. Faz de novo, por favor. Já que o foco do tema é a regulamentação da IA, na sua opinião, trazer vozes de pessoas que já faleceram é uma boa opção, principalmente para manter um quadro de programas ou um personagem? Ou acredita sempre que as novas mudanças de pessoas humanas é essencial para honrar e prosseguir o legado delas, já que você é um exemplo disso? Legal, gostei. Eu tinha entendido, faleceram e você é um exemplo disso. Eu falei, caraca, será que eu já sou um virtual aqui? Estou participando de um evento direto do além, né? Achei legal. Não, quem está morrendo aqui sou eu, já entendi. Não, eu estou aqui
aparentemente eu estou vivo, está tudo certo. Mas olha só, o Capra deu um exemplo assim de um dos colaboradores dele, que subiu um livro do Sócrates, do Platão, ou seja, gente que viveu há 2.000 anos, 2.500 anos atrás. A possibilidade que nós temos hoje de cruzamento de conhecimento é gigantesco. Ao mesmo tempo, a possibilidade que nós temos de criar ruído com tudo, imagina a quantidade de gente morta que existe no mundo, né? Se tem 7, 8 bilhões aprontando confusão aqui, imagina os bilhões que já passaram por aqui e cruzar tudo isso. Então, mais uma vez, reforçando, o que importa, na minha visão, é a qualidade da sua pontaria na hora de buscar perguntas, porque você está dentro de um grande volume de possibilidades de cruzamento de coisas. E aí entram outras coisas importantes que foram ditas aqui. Por exemplo, a Dani lembrou da parte jurídica, da parte ética. A obra de muitos artistas hoje está correndo um risco gigante, né? Eu entrevistei recentemente o Ivan Lins no programa, e tem um vídeo que viralizou dele, mostrando que ele, que é um cara ultra conhecido no planeta, não é remunerado devidamente pelo Spotify, por exemplo, que é uma plataforma que eu respeito muito, mas que não encontrou ainda um modelo que consiga remunerar criadores, né? E que os próximos criadores podem ser, não só o Ivan e os criadores anteriores e os que já se foram, mas os futuros criadores, né, os músicos, os artistas, se sentirem desestimulados a serem criadores, porque existe uma injustiça na hora, enfim, do entendimento, por exemplo, do uso dos dados, como hoje a gente está vendo. Hoje é muito fácil você puxar dados e gerar valor nele e não pagar para a fonte que criou esses dados. E um exemplo recente, muito bandeiroso, é o New York Times, que está processando o OpenAI, porque usaram imagina, todo o acervo do New York Times, que é um jornal centenário, para treinar a IA, que nós todos usamos aqui. Todo mundo que levantou a mão usa uma IA que usou dados do New York Times e não remunerou esse veículo, que é um veículo, obviamente, constituído, que todo mundo conhece, mas que nenhum veículo desse tamanho conseguiu ser reconhecido. Ou seja, nós temos que ficar muito atentos. Reforço de novo o convite do Capra. Como é que é, Capra? Qual é a IA? Vou ler de novo, porque assim a gente fica mais certo, né? O que queremos da IA? O que queremos da IA.com.br, para todo mundo participar disso. Vamos lá para ir fechando. Cortaram o nosso tempo. Que é isso, Microfones gente? cortados em Pessoal, vem aqui vocês dois. Vamos aqui. Quero convidar vocês para agradecer. Tem uma última. Uma foto. Tem a foto. Pessoal, vamos agradecer aqui a colaboração dessas duas figuras desse debate aqui, Dani e Capra. Ah, a foto daqui. Ah, é uma selfie com vocês aí, ó. Onde que a gente fica? Aqui mesmo? Para trás. Se a gente descer aqui na rampa.